Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Mais uma vez estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos. Então, hoje eu vou ler uma matéria, que é do Humberto Fabre. Ele fala, a sociedade, o título é A Sociedade Desatenta. Veja bem, então ele está falando que a nossa sociedade está desatenta. E Deus nos colocou para vivermos em sociedade, para que um ajude o outro. Então vamos ver o que ele vai nos dizer. É uma matéria jornalística, que eu recebi, eu assino jornal, vários jornais espíritas. Eu gostei dessa matéria e achei interessante repassá-la. Então aqui nos diz, somos seres sociais e dependemos uns dos outros. Nos últimos tempos, nunca foi tão importante ter consciência desse fato como agora. Na questão 767 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais afirmam que vivemos em sociedade para atingirmos o progresso, nos auxiliando mutuamente. Então, Deus nos colocou intencionalmente para vivermos em sociedade, para que, através de ajuda mútua, nós possamos adquirir o que a gente veio fazer aqui na Terra, o nosso progresso. Essa é a finalidade. Até chegarmos no ponto em que Jesus mencionou: sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. Então, nós necessitamos desse progresso que virá através de contato social, um ajudando o outro, para que assim nós adquirimos um progresso e através desse progresso a gente atinja a parte almejada, ansiada de todos nós, que atingimos a nossa perfeição. Aí ele continua. Os benfeitores espirituais afirmam que vivemos em sociedade para atingirmos o progresso, nos auxiliando mutuamente, e fica claro que esse progresso é conquistado no convívio social, onde aprendemos e ensinamos o tempo todo. Tá vendo? Então a gente aprende e ensina o tempo todo. Não existe um só que ensina a todo mundo, não é? Então o engenheiro, ele ensina o pedreiro, mas o pedreiro também ensina o engenheiro. E se o engenheiro não tiver paciência, mas o pedreiro pode. Mas enfim, aí ele continua. Uma vez que nenhum homem dispõe de todas as faculdades, e é pela união social que nos completamos para construirmos o desenvolvimento material e espiritual. Exatamente. Então tem que haver o convívio do engenheiro, estou dando um exemplo do engenheiro, do pedreiro. Então tem que haver o convívio do engenheiro com o pedreiro, porque o que adiantaria o pedreiro, o engenheiro, com todo o curso que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem, se ele não tivesse o pedreiro para executar o que ele engenhou. Muito bem, isso no caso material, mas no espiritual a mesma coisa. Agora ele vai falar, aqui ele falou sobre o convívio social. Agora ele vai falar sobre a família, que também é um convívio social. Aí ele continua, o primeiro grupo social que acontece em nossas vidas é o da família. É em seu seio que somos recepcionados e obtemos novas oportunidades de aprendizado moral, de educação para a convivência social. Olha que coisa interessante. O primeiro grupo social que Deus nos colocou para convivermos é a família. É em seu seio que somos recepcionados e obtemos novas oportunidades de aprendizado moral. Então, o nosso aprendizado moral, nossa primeira escola, nossa primeira educação, a gente vai receber no convívio familiar. Aí a gente vai evoluir na moral. Aí ele continua, infelizmente, ainda desatenta, uma grande parcela dos pais não compreende que os valores exemplificados e vividos dentro do lar. 2 pontos. O respeito às pessoas. Tá vendo? As diferenças. Então a gente
peca nessa parte. O respeito às pessoas, o respeito às diferenças, ou seja, ainda não adquirimos a alteridade, que é respeitar o diferente e a diferença, né? Ao meio ambiente, ao afeto, à fraternidade. Ainda estamos tirando nota zero no que tange ao perdão, à aceitação, à disciplina, à humildade, à honestidade, à paciência, à solidariedade, à tolerância impactam diretamente nossas crianças, que tendem a repetir em sociedade o que recebe dentro do lar. E que, desprovidos desses valores, perpetuarão os erros da violência, do desrespeito, do egoísmo, da corrupção, da fome, do desamor, não elevando nosso planeta Terra ao tão sonhado mundo de regeneração. Olha que coisa fantástica que Humberto Fabre fala. Vou repetir, pessoal. Olha, o primeiro grupo social que Deus nos coloca é o familiar. É em seu seio que somos recepcionados e obtemos novas oportunidades de aprendizado moral, de educação para a convivência social. Então, é no nosso lar, em primeiro lugar, que Deus nos coloca para aprendermos uma conduta no bem, a conduta dos bons costumes, a respeitar, uma conduta de moral. Esse é o primeiro preparo que a gente recebe, não é? Para, depois desse aprendizado, colocarmos em prática no meio social, lá fora. Aí ele continua. Mas, infelizmente, ainda a sociedade ainda desatenta, os familiares ainda desatentam, uma grande parcela dos pais não compreende que os valores exemplificados e vividos dentro do lar. Então, uma grande parcela dos pais ainda não compreende os valores que devem prevalecer dentro do lar no convívio familiar. Aí ele vai explicar alguns desses insucessos, né? Aí ele fala, o respeito às pessoas. Então, nós temos que educar os nossos filhos, não é? O respeito às pessoas, o respeito às diferenças. Tá vendo? Por isso que existe tanto preconceito, não é? Independente de cultura. Porque isso acontece na Inglaterra, acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar. Tá vendo? O respeito às diferenças. Essa educação deveria vir desde o berço. A alteridade. Entender o diferente e a diferença. Aí ele continua. Ao meio ambiente. Já educar a criança, no princípio, a respeitar o meio ambiente. O afeto. Então tem que ensinar o afeto. Não só pelo seu familiar, mas por todas as pessoas. Porque todos, em qualquer parte em que estivermos na Terra, são nossos irmãos, nossa família. Inclusive os que cometeram crimes hediondos e estão na penitenciária, são nossos irmãos, nossa família. Então nós temos que ter afeto por eles também. Essa é uma educação que tem que partir do berço, de berço. Ele fala, então o afeto, a fraternidade. Então temos que ser fraternos. Temos que aprender isso já dos nossos pais. Então, o perdão. Então já tem que ensinar a criança que se ela for agredida por outra criança, sofrer bullying em outra criança, tem que ensinar a perdoar. A orar por aqueles que nos prejudicaram. Paulo de Tarso nos ensina a ficar no prejuízo. Agora, quando a gente se utiliza, não é, dos nossos direitos, e aí, em cima disso, a gente passa a valer nossos direitos, tudo bem, são nossos direitos, mas muitas vezes, para fazer valer meus direitos, o outro vai ter que se prejudicar. E se o outro se prejudicar, mesmo nós estando com a razão e ele errado,
e ele se sentir prejudicado e nos transmitir pensamentos de ódio e de rancor, como é que fica? Será que nós estamos preparados para nos desvencilharmos dessas energias? Olha, pessoal, a maior parte da humanidade não está. A maior parte da humanidade não está. Muito bem, olha. Então, isso é uma educação que tem que vir desde a criança, né? O perdão, a aceitação, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque todos nós vamos passar inevitavelmente por duras provas. Provas que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Quem conhece o seu passado? Ninguém. Nós não sabemos o que está por vir. Sabemos? Não sabemos. Então, por isso, já que nós não sabemos, então os pais já têm que ensinar as crianças a aceitação. Toda criança que foi educada, não é? Recebendo a instrução da aceitação, ela já vai estar preparada para quando ela estiver adulta, onde muitas vezes os pais já desencarnaram e ela está sozinha diante de si para consigo mesmo, mas se os pais deixaram esse legado da aceitação, ela já vai estar preparadíssima para enfrentar as adversidades da sociedade, as adversidades da vida e as provas que fazem parte do seu planejamento encarnatório. Olha a importância da aceitação. Feliz daquele, pessoal, mas feliz mesmo, que adquiriu a virtude da aceitação. Aceita tudo o que acontece em sua vida, resignadamente, de forma resignada, aceita, entendendo dentro de si que se está passando por aquilo, não foi por um acaso. Ninguém está passando por um problema por um acaso. Se nós estivéssemos passando por uma doença, por uma rejeição da sociedade ou de algum familiar nosso, enfim, seja qual seja um trauma, seja qual seja a dor, se estamos passando por isso, e muita gente está passando, sem que não fosse necessário, então nós seríamos vítima. E aí onde estaria Deus? Que está me deixando passar por isso na condição de vítima, que eu não fiz mal para ninguém. Aí é que está. Aí é que está. Então nós temos que entender que se estamos passando, então não foi por um acaso. O acaso não existe. Então aquilo ali é uma oportunidade que Deus nos concede para que eu, através dessa dificuldade, através da virtude, não é? Da resignação, eu possa superar, suplantar aquela dificuldade que não nos foi criada por Deus, mas por nós mesmos. Tudo que está acontecendo em nossas vidas foram criadas, provocadas por nós mesmos. Nossas cruzes não foram criadas por Deus. Nossas vicissitudes não surgiram à toa. Elas são, se é que eu poderia chamar de mal necessário. É importante entender isso. Mas ele está dando a sugestão aqui para solucionarmos, suplantarmos e superarmos as pedras do caminho. A resignação, a aceitação. Feliz daquele que conseguiu ser, mas isso tem que vir de criança. Os pais já têm que ensinar a aceitação para as crianças. Tem que ensinar isso, pessoal. Eu vejo na minha própria casa, os meus netos, quando quer uma coisa, grita, esperneia, chora, faz e acontece. E os pais, para não ver o filho gritar dentro de casa, se desequilibrar, aí cede, faz o que a criança quer. Tá certo isso? Porque isso aí são caprichos. São caprichos. Não é? Aí quando a pessoa fica adulta, aí o que vai acontecer? Ela quer fazer o que ela quer. Ela quer fazer o que ela gosta. E nós, nem eu, nem você, nenhum de nós estamos aqui na Terra para fazer o que quer, nem o que gosta. Nenhum de nós. Nós estamos aqui para fazer o que é necessário. Então é por isso que muitas pessoas, a maior parte, foge da cruz que foi criada por ela. Foge,
Como se ela pudesse fugir de si própria. Não vai conseguir fugir de si própria, não. Não vai fugir de si própria. Ninguém consegue fugir de si própria. Ela pode adiar o problema. Porque vou dar um exemplo. Se eu estiver trabalhando numa empresa onde eu estou sofrendo muita perseguição sem eu ter feito nada, onde eu estou adquirindo inimigos gratuitos, eu não fiz nada. O meu próprio superior me persegue. Eu estou definhando de tanta dor de cabeça que eu tenho. Então, para preservar minha saúde, eu vou sair do serviço, eu vou para outro emprego. Que é isso aí? Fuga. Fuga, isso é uma fuga. Ninguém consegue fugir de si mesmo. A pessoa sai e vai para outro lugar, quando chegar em outro local, muito possivelmente ela terá outro tipo de problema. Esses problemas a perseguirão implacavelmente. Pode até ser que ela se dê bem naquele local, naquele novo ambiente de trabalho, ou no novo convívio, no novo contato com outro tipo de sociedade. Mas aquilo vai ficar incompleto. A pessoa será uma incompletista. Aquilo vai ficar inacabado, vai ficar em aberto. Mas dia menos dia, aquela pessoa terá que passar por aquela situação até aprender a resignação, até aprender a alteridade, até aprender a lidar com a diferença e o diferente. Entendendo conscientemente que o diferente é a diferença que o incomoda, o problema não está com aquele que nos incomoda, o problema está comigo. Um dia a gente vai descobrir isso. Não é? E Freud, naquela época, ele já nos deu a dica. Ele falou, tudo aquilo que eu detesto no outro é um reflexo de minha personalidade, pessoal. Mas é a pura verdade, é um reflexo de nossa personalidade. Porque no dia que a gente adquirir a resignação, a complacência, a transigência, aí, quando a gente entrar em contato com pessoas que querem nos tirar do sério, o que vai acontecer quando a gente adquire essas virtudes? Principalmente quando a gente adquiriu isso desde a infância, com a educação dos pais. O que vai acontecer? A gente vai entender que quem ama, esquece. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Quem ama, não se aborrece. Quem ama, não se deixa desequilibrar por causa do desequilibrado, porque ele se ama e ainda ama o outro. Nós não podemos amar o comportamento do outro, a ação do outro, não é? Porque nós não podemos fazer apologia nem ser conivente com a atitude do outro, mas nós temos que amar a pessoa dela. É assim que funciona. Então, essa educação, que é o que ele fala aqui, os pais não passam para os filhos. Então, os filhos realizam seus caprichos, quer porque quer. Os pais vão lá e deixam. Quando está adulto, vai sofrer muito na vida, porque não tem preparo. Não tem preparo de relacionamento. Por isso que todos nós aqui na Terra tiramos nota 0,0 à esquerda em matéria de relacionamento. E se falar em convivência, pior ainda. Aí é difícil. Por isso que nós estamos. Como é que nós podemos permanecer num mundo de regeneração se nós tiramos nota 0 em convivência? Jesus não falou, reconcilia-te primeiro com o teu próximo, depois vem a mim. Como é que nós podemos permanecer na Terra nessas condições emocionais, psicológicas e de educação que não aprendemos, que não tivemos? Isso precisa acabar. Aí ele continua, Humberto Fabre, ele continua. Desatentos à realidade de causa e efeito, desatentos à realidade de causas e efeito. Persistimos no erro, desejando resultados diferentes, esquecendo que o mundo é considerado em regeneração quando a grande maioria de sua população se esforça por regenerar-se. Aí é que está. Se a gente quer o mundo de regeneração, então cada um faça a sua parte, esforce-se para se regenerar, aprendendo a lidar com o difícil, com o diferente e a diferença. Aprenda primeiro.
Aprenda primeiro. Vou repetir que eu gostei, adorei isso aqui. Então, os pais que têm que passar a educação para os filhos, os pais desatentos à realidade de causa e efeito, persistimos no erro. Nós mesmos, desatentos à realidade de causa e efeito, persistimos no erro, desejando resultado diferente. A gente quer as coisas diferentes para nós, não é assim. Não é? Esquecendo de um mundo, né? Esquecendo que o mundo ele é considerado em regeneração quando a grande maioria de sua população se esforça por regenerar-se. Aí eu pergunto para todos vocês, a maioria de nossa sociedade está se esforçando, né, para regenerar-se? Aí é que está. Como? Se nós estamos vendo em países que se pavoneia como civilizado, que são os países da Europa, ainda se mata uma pessoa cruelmente por causa de preconceito de cor que existe em quase toda a sociedade. Como? Esse pessoal vai conviver no mundo de regeneração enquanto estão matando o outro por causa disso? Fica difícil, fica para nossa reflexão. Aí ele continua. Nas grandes crises, faz-se urgente o sentido de coletividade. A consciência de que, metaforicamente, a sociedade é um grande organismo constituído de células e que quanto mais células adoecem, mais comprometido o todo, o organismo. O todo, o organismo. Entendeu, pessoal? Tá vendo? Então, repetindo, nas grandes crises, faz-se urgente o sentido de coletividade. O sentido de coletividade, né? A consciência de que, metaforicamente, a sociedade é um grande organismo constituído de células e que quanto mais células adoecem, mais comprometido o todo, o organismo. Aí ele continua. Ele continua no ensinamento fantástico. Agora ele vai falar sobre consciência do coletivo. Consciência do coletivo. Porque antes ele falou da família, né? Ele falou da família. Agora ele vai falar da consciência do coletivo. Vivendo esta pandemia há mais de um ano, já podemos perceber que o contágio pelo vírus e, por conseguinte, a morte, a fome, a dor, a insegurança, o medo, a ansiedade ronda nossas vidas sem data prevista para acabar. Então, repetindo, eu achei fantástico, né? Consciências do coletivo. Aí ele nos diz, vivendo esta pandemia há mais de um ano, já podemos perceber que o contágio pelo vírus e, por conseguinte, a morte, a fome, a dor, a insegurança, o medo, a ansiedade ronda nossas vidas, sem data prevista para acabar. Todavia, o contágio mais pernicioso é o da falta de sentido do coletivo, pois quando descumprimos as orientações sanitárias, motivamos que outros sigam nossos passos, agravando o quadro social e pandêmico. Segundo Emmanuel, na lição 76 do livro Fonte Viva, um pouco de fermento leveda a toda a massa, que é o título, né? Ele fala, ou seja, nossos pensamentos, atos, comportamentos estimulam ações semelhantes com quem convivemos, seja pessoalmente, virtualmente ou ainda espiritualmente. Todavia, desatentos, fomentamos nos outros
a negatividade com atitudes egoístas, precipitadas e irresponsáveis, quando é perfeitamente possível, estando vigilantes, estimularmos a positividade da fraternidade, da renúncia, da responsabilidade, da caridade e o amor ao próximo. Muito bem. Aqui ele falou sobre a consciência do coletivo, agora sobre a ligação com Deus. Com referência à ligação com Deus, ele nos diz: quando Jesus nos ensina sobre a importância do amor, inclui a necessidade de desenvolver o amor ao próximo para conquistarmos o reino divino. Na lição 71, Emmanuel reforça esse ensinamento dizendo que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Olha que coisa interessante. Na questão 71, acho que do livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz que o próximo é a nossa ligação com Deus. Por isso que Jesus falou: tudo que fizeres ao teu próximo é a mim que fazes. Por isso que o Chico ratifica dizendo que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Porque ninguém consegue nada sem primeiro dar. Porque é dando que se recebe. Por isso que nós temos que aprender a ser paciente com o outro, tolerante com o outro. Principalmente o parente difícil. A aprender a resignação, a aprender a aceitação. Quando se aprende isso, fica tudo mais fácil em se tratando de relacionamento. Aí ele continua: nossa responsabilidade social é urgente. Estejamos atentos a essa responsabilidade, colaborando efetivamente para sermos elementos positivos e eficientes dentro do nosso meio, de nossa atuação, que podem ser de doação material, exemplos positivos, acolhidos e fraternidade. Que Jesus nos ilumine e abençoe. Ficou aí, portanto, esse ensinamento para que todos nós façamos uma reflexão de Humberto Fabre. Muito bem. Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e um bom feriado para todos.